Estamos estudando o tema A Descoberta da Comunhão, com base no livro do pastor John Amott. E nesta ocasião eu gostaria de saudar você com a palavra que temos para hoje nas senhas diárias, que nos diz assim do profeta Jeremias: todos, ricos e pobres, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam os ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. E também no Novo Testamento, essa palavra do Antigo Testamento era de Jeremias, capítulo 6, 13 a 14. E no Novo Testamento, Lucas, capítulo 6, versículos 44 a 45. Ali a saudação de hoje nas senhas nos diz assim: cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de ortiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. E ainda uma palavra de saudação, a oração de David Daneke, que diz assim: ajuda, Senhor, para que nos tornemos semelhantes à terra boa e fértil, e para que sejamos ricos em boas obras na profissão e em nossa posição. Que produzamos muitos frutos em paciência, que conservemos seu ensinamento e tua graça em coração bom e puro. Assim, a oração de David Kennedy, e também daria para nós dizermos assim, uma oração que nós também fazemos ao nosso Senhor. Com essa saudação, eu desejo que você possa ser bem-vindo e bem-vinda a esse momento de mensagem. Eu digo olá, mas eu estou gravando à noite, talvez você esteja ouvindo de manhã, então é bom dia para você. Talvez você estará ouvindo à tarde, boa tarde para você. E se for também à noite, boa noite. A mensagem, nosso tema de hoje, segundo o estudo sobre a descoberta da comunhão, sob o título Membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Quando um grupo de comunhão se encontra, sempre faz bem um tempo para baixar a poeira, aquietar-se, esquecer a correria do dia a dia ou da rotina e dar lugar ao sentimento de expectativa, abertura para com a palavra de Deus, para uns com os outros. Isso fará muito bem a um grupo de comunhão. Nesses espaços de bate-papo, de baixar a poeira, esse momento assim de mais descontraído, também acontece comunhão. A diferença é que neste espaço de um grupo de comunhão, acontece a comunhão de forma mais ao natural, mais descontraída. Mas também isso faz parte da comunhão entre irmãos e irmãs em Cristo. Perguntar se alguém deseja compartilhar alguma notícia, alguma boa informação, uma bênção recebida, também tem o seu lugar. Como você está? Compartilhe, pense, reflita sobre alguma coisa de bom que lhe aconteceu esta semana ou durante este dia, que você queira compartilhar com as pessoas do grupo. E também alguma oração atendida, por que não? Você fez oração, intercedeu por alguém, fez algum pedido em especial? Isso se concretizou em sua vida? Ou telefonemas recebidos com boas notícias. Mas também importante é a gente olhar para o passado. Cada um pode ter um momento de compartilhar um pouco de algo que lhe marcou positivamente a sua infância, algo ou uma situação, uma ocasião agradável da sua infância,
na faixa dos 5 aos 10 anos de idade. E se não lembrar dos 5 aos 10 anos, talvez você consiga lembrar algo que lhe aconteceu aos 12 anos de idade. Não tem importância. Importante olhar para a infância, algo positivo que lhe marcou a sua vida e compartilhar isso num grupo de comunhão. Bom, só aí já temos um bom tempo de conversa. Mas queremos olhar para o texto bíblico da noite. E o texto de hoje é de Romanos, capítulo 12, versículos 3 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, à igreja de Roma. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a meditação, aliás, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros membros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é dar ânimo, que dê ânimo. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, diz Paulo. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Até aqui. Quando a palavra do apóstolo Paulo diz compartilhem o que vocês têm com os santos, significa com os irmãos e irmãs que creem em Cristo, cujos pecados foram lavados, cuja pessoa foi justificada e santificada pela obra e ação do Espírito Santo, por graça e por fé. Bom, o que significa a frase uns com os outros? Significa que cada membro faz parte de todos os outros. Em que aspecto? Algo semelhante ao que ocorre numa família unida pelo amor. Compartilhar, por exemplo, preocupações faz parte de uma família. Faz parte do amor que se importa com o outro. E assim por diante, a questão do cuidado do outro, a questão dos estímulos, dos elogios, para quem é digno de elogio ou fez alguma coisa que se pode dar um elogio. Advertências também têm o seu lugar. Conselhos, também um lugar para desabafos, aconselhamento mútuo, diálogo, compartilhar de medos, angústias, tristezas, sofrimentos, motivos de intercessão, louvor a Deus, gratidão, sentimento de pertença. Todas estas coisas que fazem parte do convívio diário de uma família
não deixa de ser importante também no convívio daqueles que andam com Jesus, daqueles que buscam uns nos outros a comunhão com Cristo e uns com os outros. A ilustração do corpo humano nos dá alguma indicação de como devemos nos relacionar uns com os outros e os outros dentro do corpo de Cristo. Cada membro de um corpo tem uma função. A função do braço direito, a função do braço ou da mão esquerda. Cada uma função específica. Eu, por exemplo, não sou canhoto, escrevo com a mão direita. Jamais conseguiria escrever com a mesma letra e com a mesma rapidez com a mão esquerda. E cada função é importante no corpo. Cada uma é necessária, nenhuma é dispensável, não completamente. Todos servem uns aos outros. A mais indispensável de todas as funções é a da cabeça. Por isso, todo corpo precisa de uma cabeça, a menos que, sendo sem cabeça, não há como esse corpo viver. É o cérebro, é a central de informações, vamos dizer assim. E esta cabeça do corpo, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, esta cabeça é o próprio Cristo. Ele é o cabeça do corpo, ele é o centro de comando do corpo. Então, sem cabeça, o corpo não tem vida, não tem direção, e assim compreendemos que Cristo é o nosso cabeça. No versículo 3 do nosso texto, o apóstolo Paulo escreveu: "Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu." De que Paulo está falando? Ele está falando que pensar em si mais do que convém é egoísmo. Simples assim. Paulo denuncia desta forma o pecado do egoísmo como atitude que não combina com a fé cristã e que atrapalha o desenvolvimento do corpo. O que combina com a fé cristã é ver o outro como imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos para o nosso próximo, seja lá quem for, seja lá a cor que for e a nacionalidade que for, nós precisamos ter em conta, em primeiro lugar, que este próximo é a imagem e semelhança de nosso Criador, assim como eu e você. E isso é o que o torna digno de respeito, digno de direito e também, não por menos, de amor. Assim nos ensina a palavra de Deus e assim convém que a gente viva, que pratiquemos atos de amor, de generosidade, de respeito com o ser humano à nossa volta. Quando um corpo com múltiplos talentos pode ter um grande problema? Quando um membro se torna egoísta, aí não serve mais aos outros, porque não obedece ao comando do cabeça. É como se pensasse por si mesmo. E nós sabemos que um braço não pensa por si mesmo. Um outro braço também tem dificuldades de pensar por si mesmo. De repente você está se perguntando assim: ué, o pastor está me ensinando que eu não posso pensar por mim mesmo? Sim, claro que pode. Eu também penso por mim mesmo. Mas daquilo que diz respeito ao corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Por isso Jesus disse, quando foi assunto ao céu, Ele disse aos seus discípulos:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com isso, Jesus estava dizendo que Ele é Senhor e soberano Senhor. Toda autoridade Deus deu a Ele e, por consequência, nós somos os súditos deste reino. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não sou eu, não é você que confessa a fé cristã. Portanto, quando um membro se torna egoísta, ele está querendo ousar ocupar o lugar de Deus. E o lugar de Deus pertence a Deus. E por isso convém que a gente viva em amor uns pelos outros. Do contrário, nós vamos engessar o corpo, atrofiar a função que nos compete no corpo. Vamos aleijar o corpo ou, mais simplesmente para compreender, estaremos desobedecendo ao comando da cabeça. Então, este corpo fica limitado e atrapalha o desenvolver de todos os demais membros também deste corpo. Os demais membros terão que fazer mais esforços para que aquele membro que não está obedecendo ao comando da cabeça possa ser qualificado, o corpo possa não ser tão prejudicado para ir adiante. O que se pode fazer para se adquirir um conceito equilibrado do corpo e igreja de Cristo? Para isso temos um bom conselho de nosso bom mestre. Para um conceito e para ações equilibradas no corpo de Cristo, comece amando a Deus com toda a tua força, toda a tua alma e toda a tua inteligência. E assim ame também o seu próximo como a si mesmo. Isso não é novidade para você, eu sei disso, mas em tempos em que o óbvio deixou de ser óbvio, o óbvio faz bem ser dito e repetido de vez em quando. Então, outra pergunta, qual dom você tem? Se você tem o Espírito Santo agindo em seu coração, em sua mente, em seu corpo, então você tem dons para servir no reino de Deus, para colocar a serviço na missão que Deus te confiou, para a missão que Deus te chamou. Esses dons são chamados de dons espirituais. Bem disse o apóstolo Paulo, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é dar ânimo, estimule, dê ânimo. Se é exercer liderança, exerça. Que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. E eu lhe pergunto, há alguma coisa mais preciosa neste mundo do que o nosso bom Deus que nos criou, que nos deu existência e que nos quer dar também sabedoria e salvação? Sim, nosso Deus é o maior tesouro de todos. Qual dentre as várias admoestações encontradas nos versículos 9 a 13 você está precisando observar e mudar? Amigo e amiga ouvinte, olhe na sua Bíblia os versículos 9 a 13. Veja qual desses conselhos de Paulo você precisa observar ou que tocou para você. Aqui vemos que algumas perguntas são direcionadas ao interior das pessoas. Por isso, a reflexão para uma autoavaliação pessoal diante do desafio da Palavra de Deus é pertinente, é importante. Ajuda a nós olharmos para dentro de nós mesmos.
E como se pode crescer na consciência de ser membro do corpo de Cristo? Membros uns dos outros, e assim membro deste corpo, deste grupo de comunhão. Como se pode crescer? Bom, colocando em prática algumas coisas que você já aprendeu na convivência deste grupo. Por exemplo, receber bem as pessoas no lugar de culto, ou no estudo bíblico, ou no grupo de comunhão. Compartilhar alegrias ou tristezas, interceder, servir, surpreender, etc. Ver as ações do corpo de Cristo neste mundo como propósito de Deus para a sua vida. Isso fará toda a diferença. E ver também as tuas ações no corpo de Cristo como causa do reino de Deus. Você e eu que cremos em Cristo temos uma causa ao qual nós podemos empenhar a nossa vida. Não apenas a nossa fé, o que é muito importante, mas também atitudes, pois são as atitudes que vão demonstrar a nossa visão de mundo ou dar o nosso testemunho de fé. Então, para concluir, como membro do corpo de Cristo, o que Deus está pedindo que você faça agora? Já pensou nisso? O que Deus está pedindo que você faça agora? O que vai regular e equilibrar as suas ações? Isso é tão somente o amor. Não é lei, não é religião, mas é o amor de Cristo por nós e o amor que Cristo me ensina a ter pelo meu próximo. Isto vai regular e equilibrar a convivência. Por amor podemos dizer verdades e com amor devemos ouvir verdades. A verdade nos liberta de nós mesmos e nos ajuda a focar na vontade preciosa e perfeita de nosso Criador. O que me motiva a amar é o amor que Cristo já demonstrou por mim e por você quando se entregou por nós na cruz de Gólgota. E, tendo em vista também o seu reino e a sua justiça, devemos assim dar sinais deste amor, da reverência, de obediência ao nosso Deus, àqueles que ainda não o conhecem. Então, o que me motiva a amar é o amor de Cristo por mim e o fato de ver meu próximo como imagem e semelhança de Deus. Queremos assim encerrar este momento e receber de Deus a bênção dele. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você resplandeça o seu rosto e te dê a sua paz. Vamos e fiquemos e vivamos em paz e também com a sabedoria de nosso bom Deus. Amém.